Imagine um mundo onde o tempo parecia se mover de forma mais lenta, onde os horizontes de um jovem comum eram definidos pelas fronteiras de sua pequena cidade natal, pelo balcão de uma padaria local ou pelas páginas de um livro acadêmico. Na década de 1940, a vida para a maioria de rapazes era uma sequência previsível de planos modestos e esperanças palpáveis. O soldado anônimo, que logo se tornaria apenas um número em uma vasta máquina de combate, não era diferente. Ele tinha uma namorada, um emprego estável e uma rotina de domingos em família, manhãs preenchidas pelo aroma do café e vizinhos conversando. Eles planejavam futuros brilhantes. Destino já estava selado. No entanto, a sombra do conflito global transformou o cotidiano em uma memória agridoce que logo seria deixada para trás por uma necessidade terrível. Aí o momento da ruptura definitiva chegava de forma burocrática e impessoal. Um simples pedaço de papel, entregue pelo carteiro em uma manhã comum, carregava o peso de um destino inadiável. A carta de convocação era o grande divisor de águas. Ela representava o fim abrupto da individualidade e o início de uma jornada forçada para o desconhecido. Ao abrir aquele envelope, o jovem via seus sonhos de universidade ou casamento serem suspensos por tempo indeterminado. Aquele papel possuía o poder de interromper conversas, congelar sorrisos e mudar o curso da história de milhões em um único dia. Não havia negociação possível. O Estado o chamava pelo nome, e a vida civil tornava-se subitamente algo pertencente ao passado distante. Esse sistema de recrutamento, a loteria da morte, funcionava com uma precisão matemática que ignorava o coração humano. A conscrição não era uma escolha romântica, mas uma obrigação imposta pelo rádio ou correio. Milhões ficavam atentos aos anúncios de números de série, temendo que o seu fosse o próximo a ser chamado para o fronte. Era uma roleta russa administrativa que decidia quem ficaria e quem atravessaria oceanos. O choque da realidade atingia o soldado anônimo quando o rádio anunciava sua classe. Entre a notícia e a apresentação ao exército, o tempo era cruelmente curto. Havia uma pressa emocional para processar o luto pela vida que se perdia. Em poucos dias, o jovem que cuidava do jardim precisava se transformar mentalmente em um combatente pronto para a guerra moderna. O clima nas estações de trem era saturado de melancolia e patriotismo forçado. As plataformas estavam envoltas em fumaça cinzenta e no vapor das locomotivas prontas para partir em direção ao desconhecido. O soldado anônimo olhava pela última vez para o rosto de sua mãe, que tentava manter a dignidade enquanto segurava um lenço úmido, e para seu pai, que oferecia um aperto de mão firme que escondia um terror imenso. Aquele último olhar para a cidade natal, com suas ruas conhecidas e janelas iluminadas onde ele crescera, era marcado pela incerteza absoluta do retorno ao lar. Muitos daqueles jovens nunca mais veriam aquelas paisagens familiares. O apito do trem soava como um lamento constante, sinalizando que a proteção do lar fora substituída pela brutalidade das trincheiras e pelo medo do amanhã. Ao chegar ao centro de triagem, o processo de desconstrução do ego começava de forma sistemática. O jovem era imediatamente obrigado a se despir de suas roupas civis, as últimas marcas de sua personalidade, para receber o uniforme padrão verde-oliva. Suas posses eram enviadas de volta para casa, como se a pessoa que ele fora estivesse sendo enterrada pela burocracia militar. O momento mais impactante era o corte de cabelo rústico. Em segundos, os estilos desapareciam sob a máquina de tosar, deixando apenas crânios expostos e faces vulneráveis. O som das lâminas era o lembrete final de que sua vida anterior fora deixada para trás. Ali, o estudante deixava de existir. No lugar de um homem com nome, surgia um soldado com um número de série em plaquetas de metal, pronto para ser moldado pela vontade dos instrutores. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós
nos comentários de onde você está assistindo. O novo mundo do soldado era um pátio de cimento cercado por arame farpado, onde o tempo não era medido por horas, mas por ordens gritadas que ecoavam desde o alvorecer. Ali, a voz humana deixava de ser um instrumento de conversa casual para se tornar um trovão de comando absoluto e inquestionável. Os instrutores de broca, com seus chapéus de abas largas perfeitamente alinhados e olhos que pareciam perfurar a alma de qualquer recruta, tornaram-se os novos arquitetos de sua existência. O objetivo desse sistema era brutal e eficiente: destruir cada fragmento do ego individual, para que das cinzas do antigo eu surgisse uma unidade coletiva capaz de obedecer sem hesitar. Cada detalhe, desde o modo de engraxar as botas até a posição exata das mãos durante o sentido, era ditado por gritos que rasgavam o silêncio das madrugadas gélidas. E para o soldado anônimo, a obediência cega não era apenas uma imposição disciplinar, mas a única âncora de sanidade em um ambiente desenhado para desorientar e reconstruir o homem sob a ótica da guerra. A rotina era uma maratona de exaustão planejada para testar a fibra de cada jovem. As horas de sono, antes garantidas e tranquilas na segurança do lar, tornaram-se raras e preciosas, frequentemente interrompidas por simulações de ataque ou inspeções, surpresa no meio da noite. A privação do descanso era utilizada como uma ferramenta de escultura psicológica, mantendo os homens em um estado de torpor onde apenas os reflexos treinados sobreviviam. As marchas forçadas de 30 quilômetros, realizadas sob o sol inclemente, ou em campos de lama que sugavam as botas a cada passo, testavam os limites físicos e mentais de forma impiedosa. E a carregar 40 quilos de equipamento nas costas não era apenas um exercício de força, mas uma lição sobre o peso da responsabilidade e do fardo que viria no campo de batalha real. Os pés, cobertos de bolhas e sangue, clamavam por descanso, mas o ritmo constante dos companheiros ao lado impedia qualquer desistência. Era nesse sofrimento compartilhado que a irmandade de armas começava a se consolidar, unindo estranhos pelo suor e pela dor comum. A nutrição seguia a mesma lógica de funcionalidade desprovida de qualquer prazer sensorial. As famosas rações C e K, contidas em latas metálicas ou pacotes encerados, ofereciam um sustento monótono com um persistente gosto de metal e conservantes químicos. O prazer de uma refeição caseira, com o aroma de comida fresca, aí fora substituído pelo ato mecânico de ingerir calorias entre uma instrução e outra, muitas vezes sentado no chão úmido e frio. O café era amargo, as bolachas eram duras como pedras e serviam apenas para enganar a fome que nunca desaparecia completamente. Dormir em barracas de lona precárias, sentindo a umidade do solo infiltrar-se nos uniformes e nos ossos, fazia com que o conforto da vida civil parecesse uma memória de um século atrás, uma ilusão distante de um mundo que não existia mais. No entanto, o aspecto mais transformador e sombrio do treinamento era a aprendizagem técnica da letalidade. O rifle M1 Garand deixava de ser um objeto inanimado de aço e madeira para se tornar uma extensão vital do corpo do soldado. Horas intermináveis eram dedicadas a limpar, a montar e desmontar o armamento, até que o processo pudesse ser feito no escuro total, sob chuva ou sob fogo. O treinamento com granadas e a prática visceral com baionetas em bonecos de palha forçavam o jovem a confrontar a finalidade última de sua presença ali. Ocorria uma dessensibilização necessária. O inimigo deixava de ser uma pessoa com história própria para ser reduzido a um alvo, uma silhueta distante que precisava ser neutralizada com precisão cirúrgica. O soldado anônimo aprendia a silenciar a empatia em favor da sobrevivência técnica e da eficácia militar. A higiene e a saúde eram tratadas com o mesmo pragmatismo rudimentar da vida no quartel. As vacinas em massa,
aplicadas em filas intermináveis com agulhas que pareciam nunca perder o fio, eram o primeiro escudo contra as doenças tropicais ou as infecções europeias. E a luta contra piolhos e infecções de pele tornava-se uma constante, antecipando as condições insalubres que acompanhariam a tropa até o fronte. Finalmente, chegava o momento temido do embarque para o desconhecido. Os navios de transporte, superlotados e claustrofóbicos, eram cidades flutuantes de aço cinzento cruzando o Atlântico. Nos compartimentos inferiores, o ar era denso, saturado pelo cheiro de óleo diesel, suor e o inevitável enjoo marítimo que afetava a maioria. No pouco tempo livre, o soldado anônimo escrevia para a família, buscando manter a conexão com o mundo que deixara para trás. Durante a travessia, o medo vinha da ameaça invisível dos submarinos inimigos escondidos sob as ondas. O silêncio da noite era tenso, quebrado pelo vibrar das máquinas, enquanto cada soldado se perguntava se aquele gigante de metal seria seu caixão de ferro, antes mesmo de ver o primeiro lampejo do combate. O desembarque não foi como as manobras ensinadas nos campos de treinamento. Quando a rampa da barcaça caiu, o soldado anônimo foi atingido por um caos que nenhum instrutor poderia replicar. O batismo de fogo era uma transição brutal, onde o cheiro de salitre do oceano se misturava instantaneamente ao odor metálico de sangue e ao fedor acre da pólvora queimada. O jovem que antes se preocupava com a perfeição de seu uniforme, agora rastejava na lama, tentando tornar-se invisível contra o solo, enquanto o aço zumbia sobre sua cabeça. A teoria da guerra evaporava-se em segundos, restando apenas o instinto primário de sobrevivência e o choque de perceber que a vida podia ser ceifada em um piscar de olhos, e sem aviso ou cerimônia. A rotina no fronte revelava-se um paradoxo cruel entre o tédio paralisante e o terror absoluto. O soldado anônimo passava dias, às vezes semanas, confinado em trincheiras estreitas ou buracos de raposa cavados às pressas, sob o fogo inimigo. Nesses momentos de espera monótona, os verdadeiros inimigos eram o frio cortante que endurecia as articulações e a chuva incessante que transformava tudo em um pântano viscoso. Os ratos, engordados pelos restos da guerra, tornavam-se companheiros indesejados, enquanto a umidade constante ameaçava a integridade dos pés. O temido pé de trincheira era uma ameaça tão real quanto os atiradores de elite, e a posse de um par de meias secas tornava-se um tesouro mais valioso do que qualquer medalha. Para manter a tropa em alerta durante vigílias exaustivas e noites sem sono, o uso de anfetaminas era uma realidade silenciosa, mantendo os olhos abertos enquanto o corpo implorava por um colapso total. No meio dessa desolação, as conexões humanas eram o único fio tênue que prendia o soldado à sua sanidade. As cartas recebidas da família eram lidas e relidas até que o papel estivesse gasto, e as palavras quase ilegíveis pelo toque constante. Cada linha sobre a vida na cidade natal servia como um lembrete vital de que o mundo ainda possuía cores, calor e esperança. Contudo, era na irmandade de armas que ele encontrava seu sustento diário. O homem ao seu lado, cujos sonhos e medos eram agora idênticos aos seus, tornava-se mais do que um colega. Era uma extensão de sua própria alma. Eles compartilhavam o último gole de água, o último cigarro e o silêncio pesado após um bombardeio, e sabendo que a sobrevivência de um dependia inteiramente do reflexo e da coragem do outro. Entretanto, a pressão constante de viver sob a sombra da morte deixava marcas invisíveis que nenhum uniforme conseguia esconder. O conceito de fadiga de combate, ou choque de granada, começava a se manifestar em olhares vazios e mãos que não paravam de tremer, mesmo no repouso. O sistema exigia que continuassem, mesmo quando suas mentes já haviam colapsado sob o peso insuportável das explosões e da perda de amigos queridos. A medicina de então mal compreendia o trauma psicológico profundo, tratando muitas vezes
o colapso nervoso apenas como uma fraqueza temporária a ser superada pelo senso de dever e disciplina militar. Quando os canhões cessaram, o retorno para casa foi marcado por estranhamento. O soldado anônimo cruzou o oceano transformado, ao longe daquele jovem cheio de ideais. Ele pertencia a uma geração que envelheceu décadas em poucos anos. Nas ruas de sua vizinhança, a paz parecia irreal. Memórias das trincheiras e dos companheiros perdidos tornaram-se constantes na vida civil. Carregar essas lembranças era um fardo invisível, uma cicatriz na alma que o tempo jamais apagaria. Ao refletirmos sobre a trajetória desse jovem, somos confrontados com a imensidão do sacrifício humano. A liberdade atual foi comprada com a juventude de milhões de soldados anônimos que lutaram bravamente. Suas histórias provam que o preço da paz é alto. Pense em como honrar esse legado valorizando a vida protegida por eles, mantendo viva a chama da esperança em um futuro onde conflitos assim nunca mais se repitam. Obrigado por acompanhar esta história até o fim.